Calcular porcentagem no Excel tem sido um desafio para você? Vem comigo porque nesse vídeo você vai entender como o Excel entende porcentagem e aí sim você vai poder fazer as suas fórmulas para que você consiga o resultado que você espera. Calcular um aumento, um desconto, uma diferença percentual e a participação de uma parte dentro de um todo. Então, vem comigo que o assunto de hoje é porcentagem. Sou Fábio Kienen e quero te mostrar o jeito certo porque parece que o Excel não entende a forma que a gente joga a fórmula igual da calculadora no Excel. Mas antes, deixa eu vir aqui neste programa de desenho para a gente falar sobre a porcentagem. Observe esse círculo. Fiz aqui um círculo, vou colorir ele de verde e nesse exato momento, deixa eu pegar uma ferramenta de texto aqui para a gente trocar algumas ideias. Bom, primeiro de tudo, eu fiz um círculo só, fiz ele inteiro, então 1 é todo ele. Então 100% indica que é o objeto inteiro. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena alteração. Vou pegar uma ferramenta de seleção, selecionei esse círculo e separei ele. Eu não tenho mais um círculo, eu tenho quanto? Eu tenho metade. Sempre quando for fazer cálculo com números fracionados, por exemplo, agora eu tenho metade do círculo. 1 sobre 2. Ou pode ser representado assim, 0,5, metade do círculo. Bom, se 1 é 100%, 0,5 é 50%. E se a gente continuar esse fatiamento, deixa eu pegar esses dois aqui e vamos puxar. Se eu pegar uma parte de um total de 4 partes que era o todo, isso vai me dar quanto? Fábio, não sei fração. Pensa em dinheiro. Quando você pensa em dinheiro, você pensa rápido. Se você tem R$1 e tem que dividir em 4 moedas, vai dar moeda de quanto? Exatamente, 25 centavos. Então, 1/4 desses pedaços vai dar 0,25, que é metade de 0,5. Significa que 0,25 é exatamente igual a 25%. Então vamos fazer aqui só uma representação, vou colocar aqui na cor. Então esse pedaço que foi representado em vermelho é 1 dentro de 4 partes, então ele é uma fração, uma porcentagem, e ele equivale a 25%. Se eu pegar as duas metades, essas duas metades equivalem a metade do desenho, a 50%. E se eu pegar as 4 partes, significa que eu peguei o desenho todo. Então, porcentagem, o primeiro conceito é entender isso. A segunda coisa vamos quebrar essa palavra em 3 palavras. Porcentagem. Primeiro de tudo, o Excel ele não entende o número da porcentagem igual na calculadora. Ele vai entender em unitário decimal, que eu representei aqui nesse desenho para você. 100% para ele é 1. 0,5 para ele é 50%, 0,25. E isso é facilmente comprovado com uma fórmula simples. Vamos pegar qualquer número, 50 vezes, e o vezes o asterisco, você já sabe disso, 50 vezes ele mesmo. Bom, 50 vezes 1 vai dar ele mesmo. Agora você sabe por quê. Porque 1 é 100%. E 50 vezes 100% é ele mesmo. Agora, vamos pensar assim, 50 vezes metade. Bom, metade de R$50, pensa sempre em dinheiro para pensar rápido, R$25. Vou fazer o cálculo com um número diferente aqui, 100 vezes 0,10, que seria 10%, olha só, R$10. Então, porcentagem. 10% em R$100 é tirar R$10 de R$100. Bom, vamos lá. Fábio, e se eu fizesse uma fórmula assim? O produto está R$100, eu quero descontar 20 a cada centena. Bom, se eu vou descontar 20 a cada centena e o produto custa 100, essa fórmula deveria dar R$80. Deveria produzir como resultado 80. Mas agora você já sabe por que o Excel vai fazer essa loucura aqui. Ele não entende o número no formato em porcentagem. Ele vai entender o número no formato unitário decimal. E agora você já sabe, por conta dessa representação, que 0,20 não é a mesma coisa que 20%. Olha só, o 20% aqui
é 0,20. Agora você já entende por que ele descontou 20 centavos. É o 0,20. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer vezes. Aí ele vai calcular os 20%. Mas, Fábio, eu quero o resultado final. Eu quero que, ao terminar a fórmula, ele não me dê o valor do desconto. Eu quero já saber quanto que o cliente vai pagar. Bom, então você acrescenta isso. Coloca o valor do produto menos o valor vezes a porcentagem. E aí você tem o valor final. Vamos tentar com 10%? Ó, valor menos valor vezes a porcentagem. Eu quero 10% de desconto. E está pronto. E você já pode fazer assim também, 0,10, tanto em unitário decimal quanto em porcentagem. E aí você me pergunta, Fábio, mas eu não tenho que isolar entre parênteses? Pensa comigo. Vamos lembrar daquela regra básica da matemática. Primeiro, resolve potência ou raiz. Depois, multiplicação ou divisão, o que vir primeiro. Depois, soma, subtração. Sempre da esquerda para a direita. Caso você queira isolar um cálculo entre parênteses, fica até melhor. Mas para nós aqui não vai dar diferença nesse exemplo. Por quê? Porque como eu tenho uma multiplicação aqui, da esquerda para a direita eu teria 100 menos... eu vou tirar o parênteses aqui para a gente poder comentar isso. 100 menos 100 vezes 10%. O Excel entendeu que aqui nós temos uma multiplicação e ela deve ser feita primeira. E aí depois do que produzir aqui, ele vai subtrair do primeiro. Então, caso você queira colocar para ter certeza que, e eu e você sabemos disso, que a maior regra, a primeira, quando se monta uma equação, resolve os parênteses mais internos. Na matemática, a gente usa colchetes e chaves também para isolar os cálculos. Aqui no Excel, você vai usar parênteses e pode usar quantos parênteses você precisar para ir isolando cada um dos cálculos. Nesse exemplo, eu só precisaria de um, mas agora você sabe que ele é opcional. Vou fazer com parênteses, você vai ver que deu 90 e sem parênteses vai dar o mesmo resultado. Ok? Bom, então vamos para praticar. Eu vou pedir para você acompanhar esse aqui. Vou colocar aqui o produto, o preço de venda a prazo, qual vai ser o desconto e qual vai ser o valor à vista. Bom, produto, vamos colocar aqui uma camisa, um sapato, sei lá, uma calça, uma meia. E aí a gente tem o valor de cada um deles. Nesse primeiro momento eu vou colocar nesse formato, para exemplo, pensa numa meia boa, R$400, ela não podia nem se chamar meia, tinha que ser inteira. Então vamos lá, desconto. Aqui eu vou descontar 10%, aqui eu vou descontar 10%, aqui eu vou descontar 10%, aqui eu vou descontar 10%. E já já você vai entender por que eu estou colocando esse aqui. Para você entender o conceito de porcentagem, bem fácil, bem simples. Então, aí é que está. Eu quero saber valor final. Bom, valor final eu vou pegar o valor menos o valor vezes a porcentagem. Agora eu e você sabemos que não precisa fazer todas as fórmulas que a gente pode preencher, mas eu vou fazer mais uma fórmula junto com você, depois a gente preenche. Valor, aqui a gente está calculando o desconto menos o valor vezes a porcentagem. Pronto, deu 180. E eu vou clicar aqui e preencher para os demais. Porque se tem uma coisa que o Excel é muito bom, é em fazer o trabalho para a gente. Na verdade, eu já poderia ter feito só o primeiro, clico aqui, preencho, ou, você viu que eu cliquei e arrastei, ou simplesmente clica duas vezes, que ele vai percorrer a tabela e fazer todos os cálculos para você. Você concorda com esses valores? Vamos entender. Lembra da palavra que eu quebrei? Porcentagem. Então, 10 a cada centena. Ok, tirou R$10. São 10 a cada centena. Aqui eu tenho 2 centenas. Então tem que tirar 20. Deu certo, ó. 200 menos 20, 180. 3 centenas. 10 a cada centena, correto? Eu estou sendo repetitivo, mas é para ser didaticamente fácil para você entender do jeito certo o que é a porcentagem. Bom, é 10 a cada centena, são 3 centenas, então é 10, 20, 30 reais de desconto. Deu certo. 270 mais 30, 300 reais.
E aqui, 4 centenas são R$ 40 de desconto. E aí está, se eu colocar 40 aqui, quando você for fazer cálculo mental, for fazer uma subtração, faz a soma. A gente não gosta de tirar, a gente gosta de colocar. Ó, 180 para 200, põe 20. 270 para 300, põe 30. É igual, sabe aquelas subtrações assim, tipo, de 15 tira 9. Não, a gente não gosta de tirar. Peraí, deixa eu só mudar a formatação. A gente gosta de colocar. Colocar fica muito mais fácil. Ó, então, se eu tenho 9 para chegar em 15, se eu colocar mais R$1 dá 10, mais os 5 dá, pronto, 6. 6 é a resposta. 9 mais 6 são 15. Faz o teste em casa, ó. 27 tira 9. Não, dá muito trabalho. Então faz assim, você já sabe que se você pôr 1, são 10. Mais 17. Entendeu? Então a resposta é 18. Vamos lá. Então, não tira, coloca. Quando for fazer a subtração, faz o contrário. Nessa planilha você viu a fórmula do desconto. É o valor, eu vou colocar aqui em português. É o valor menos o valor vezes a porcentagem. Certo? A hora que eu der um enter aqui, o Excel vai entender que isso aqui está errado. Eu só vou colocar um apóstrofo à esquerda para ele entender que eu quero que isso não seja calculado. Eu quero que ele fique representado aqui. Então, essa planilha eu vou chamar de desconto. Vamos fazer um cálculo de aumento? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui esses mesmos produtos, vou copiar, vou vir aqui, vou colar, deixa eu só ampliar aqui, mas por uma questão de tempo mesmo. Então aqui vai ser o aumento, aqui vai ser o preço de compra desse produto e ali vai ser o preço de venda. Imagina que você compra esses produtos para revender. Só vamos selecionar aqui, dar 2 cliques para ficar bonitinho. E aqui a gente vai calcular o aumento. Tá? Vamos colocar o aumento como primeira. Uma das coisas bacanas do Excel é que você pode mudar a tua planilha do jeito que você quiser e na ordem que você quiser. Eu quero que fique o aumento primeiro. Bom, no desconto, a gente fez o quê? Valor. Vamos copiar aquela fórmula também. Vou copiar ela aqui, vou passar para cá. E aí, agora o que muda? Muda que agora não é um desconto, é um aumento, é um acréscimo. Então, vamos fazer a fórmula. Vai ser valor mais valor vezes a porcentagem. E está pronto. Vou apagar esses aqui, vou fazer esse de novo junto com você. Lembra que você pode fazer assim, usar setas direcionais, aperta o sinal que você quer, aperta de novo o sinal e finaliza com Enter. Ou você pode fazer assim, clica, mais, clica, vezes esse. Valor mais valor vezes porcentagem. Só para a gente relembrar por que a gente faz isso. Nós fazemos isso porque vamos pegar aqui o dos R$100. Esse pedaço da fórmula vai dar R$10. Esse pedaço aqui só traz o valor inteiro. Então é o que ele é mais 10%. O que ele é menos 10%, no caso do desconto. Vamos ver se deu certo? Deu. Vai subir 10 a cada centena. Deu certo. Perfeito. Por isso eu usei números quadrados, números exatos, não números quadrados, perdão. 400 vai subir R$40. 300 vai subir R$30. São 10 a cada cento. Agora, vamos testar? Eu quero subir 30 a cada centena. Bom, então vai subir 130. Eu quero subir 100%. Era 200? 100% não é ele inteiro? Lembra do desenho? 100% é ele inteiro. Então, está aqui. 400%. De 200 foi para 400. Significa que se eu colocar que é 119,37, acredite, ali é o dobro. Porque subiu 100%. Muito bem. Então, o aumento é valor mais valor vezes porcentagem. Desconto é valor menos valor vezes porcentagem. Agora eu quero saber a diferença percentual. Então vamos colocar aqui. Diferença. Muito bem, a diferença, vamos usar o exemplo de uma garagem que vende o carro, compra um carro, vende, valor de compra, valor de venda, qual foi o lucro em porcentagem. Dá até para a gente fazer aqui, o lucro em real. Certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom. Vamos colocar aí alguns carros. Deixa eu só colocar aqui, valor de compra, valor de venda. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa comprou um Celta por
20 mil e vendeu por 22 mil. A pessoa comprou um Fox por 35 mil e vendeu por 42.750. A pessoa comprou um Creta por 70 mil e vendeu por 89.761 com 33 centavos. O lucro em real tá fácil, é só você fazer uma subtração simples. Compra esse produto, ó, valor de venda menos valor de compra e pronto, você já tem o lucro. E agora vamos preencher para os demais. Então, segurando o CTRL, vou selecionar tudo que é moeda e já vou deixar aqui formatadinho no formato em porcentagem. Ó, aqui ele ganhou 19.761, aqui ele ganhou 7.000 e lá vai bolinha, aqui foi ganho R$2.000. Mas a pergunta é, qual foi o lucro em porcentagem? Se a gente for ver a equação da variação percentual, é algo mais ou menos assim. Deixa eu até colocar aqui, vou pegar esse aqui, ó. Variação percentual, vou fazer no cantinho aqui só para mostrar para você. Ó, seria assim, o valor percentual será igual. Vamos abrir aqui. X menos Y, acredite, aquilo é um X, tá? Dividido por Y. Então, na matemática você vai achar essa equação. Variação percentual, está faltando só o símbolo de porcento ali nessa equação. A variação percentual é valor final menos valor inicial. Deixa eu só colocar transparente aqui a seleção. Vamos dar uma organizadinha aqui, puxa esse para cá, encaixa esse aqui. Ó, então, variação percentual, o delta é variação, tanto para cima ou para baixo, é valor final menos valor inicial dividido por valor inicial. Isso vai te dar o unitário decimal dessa variação. Como é que eu vou fazer isso? Virar uma fórmula no Excel. Você vai fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Abre parênteses, porque você percebeu que aqui eu tenho que fazer uma subtração primeiro, depois a divisão. Então, agora eu tenho que pôr parênteses. Valor de venda menos o valor de compra. Ok, tem a primeira parte da fórmula. E o que der dividido pelo valor inicial. Olha a equação. X menos Y dividido por Y. Valor final menos valor inicial dividido por valor inicial. Esse é um dos jeitos de calcular. Vou dar um Enter e ele já me deu. Olha, deu exatamente 10%. Olha que curioso. 20, 22. 10% de 20 não seria 2? Sim, exatamente esse foi o lucro. Então veja que a fórmula funcionou. E aqui mesma coisa. Abre parênteses para isolar. Valor final menos valor inicial. Fecha parênteses para conseguir esse valor. Só vamos dar um Enter para ver o que vai dar. Ó, deu exatamente isso aqui. Então eu já tenho esse resultado aqui. Agora eu vou apertar F2 para terminar a fórmula. Quero dividir pelo valor inicial para eu descobrir quantos por cento foi. E aqui foi 22%. E aí vou preencher a fórmula para o último. E o último deu que o lucro foi 28%. Vamos fazer umas hipóteses aqui. Se eu tivesse comprado por 22 mil esse carro e vendido por 22 mil, meu lucro seria zero. Se eu tivesse comprado por 30 mil e vendido por 22, eu teria um prejuízo. E olha que interessante, essa equação da diferença percentual, ela funciona tanto subindo quanto descendo. Então, tanto para ver o lucro ou prejuízo. Então vamos lá, vamos colocar por 30, 35 e aí já está calculada a porcentagem. E essa foi a diferença, nós já vimos o aumento, o desconto, a diferença e agora está faltando a gente calcular a participação. Imagina a seguinte situação, vamos imaginar que uma empresa queira fazer um controle de quantos por cento ela tem da clientela dentro de um determinado bairro, de um determinado local. Por exemplo, aqui eu vou ter o bairro 1, bairro 2, eu colocaria o nome do bairro. Então eu vou só fazer o preenchimento que o Excel já vai, quando eu escrevo a palavra e coloco um número na frente, ele já vai entender que ele deve fazer este preenchimento automático.
Eu vou colocar 4 aqui para a gente entender melhor. Aqui vão ser os locais e aqui quantos clientes essa empresa tem em cada um desses bairros. Imagina que essa empresa tem 120 clientes nesse bairro, 300 nesse, 450 desse e 20 nesse bairro. Olha que interessante, vou selecionar aqui, vou segurar o Alt F1 para que ele gere para mim aquele gráfico automático, mas eu só vou clicar aqui, alterar o tipo de gráfico, vou colocar um gráfico no modelo pizza, esse aqui. Graficamente, vou colocar só esse aqui que ele já vai mostrar alguns dados para nós. Eu já tenho a informação, deixa eu só diminuir aqui e vamos aumentar este. Aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, que a gente consiga ver. Só vamos colocar essa legenda para fora, para a gente entender melhor. Olha que interessante, o Excel já calculou para mim nesse gráfico a porcentagem de clientes em cada um dos bairros. Mas eu quero isso aqui na tabela. Então eu já tenho lá, aqui no bairro, qual que é o amarelo? Aqui o amarelinho ficou o bairro 4. 2% da clientela dessa empresa é nesse bairro. O gráfico, para fazer esse cálculo, ele precisa saber o total primeiro. Então, sem saber o total, eu não consigo saber quanto que é cada uma das partes. Lembra aquele desenho que eu fiz lá no começo? Essa é uma parte do total de 4 partes. Foi assim que eu descobri que era 25%. Se eu pegar uma moeda de 25 centavos e comparar com R$1, eu vou ver que essa moeda é 1/4 do valor de R$1. Então, eu tenho que pegar a parte e dividir pelo todo, que é 1 dividido por 4, uma parte dividido por todos. Nesse meu exemplo, eu tenho aqui 120, 300, 450 e 20. Eu preciso calcular o total, e para calcular o total você já sabe o atalho, você vai segurar a tecla Alt e apertar o sinal de igual. Ele vai produzir para você a função soma e automaticamente, como a gente já estava embaixo dos números, Alt igual montou a função para nós, que ela simplesmente precisa saber qual é o intervalo que vai ser somado. Bom, então agora eu já sei que o meu 100% é 890. Ok, agora eu posso saber quanto vale o 120 dentro do 890. E aí é simples, é só você dividir a parte pelo todo. Vamos lá? 120 dividido por 890, ok? 300 dividido por 890, todos eles vão ser divididos, 450 dividido por 890 e também este último aqui, 20 dividido por esse. Nem precisa ser feito, porque se eu dividir o número por ele mesmo, sabemos que o resultado vai dar 100%. Você percebeu que fiz todas as fórmulas, esse aqui eu não preenchi, mas você pode preencher. O cuidado que você deve ter ao preencher uma fórmula ao preencher, é para que aqui dê o erro de divisão por zero, que é o que significa esse símbolo. Ao montar a fórmula, você vai observar qual desses dois endereços pode variar e qual tem que ser fixo. Repara que o B2, na fórmula de baixo, virou B3, que virou B4, B5, perfeito, é isso que ele tem que fazer. Mas a minha referência do valor do total, que é B6, tinha que ficar fixa. Toda vez que você tiver um endereço fixo numa fórmula, e isso explica por que deu erro de divisão por zero, olha só, não tem nada ali. E o Excel ele vai copiar o desenho da fórmula. É essa célula dividido por aquela que está 4 abaixo. Então, quando eu preencho, ele faz o mesmo, essa dividido por 4 abaixo. E assim ele vai. Então, o que eu preciso? Eu preciso dizer que esse B6 é fixo. Ele é absoluto. Ele não é relativo à linha. Então, eu vou apertar, selecionei aqui, na fórmula, quem vai ser fixo, e vou pressionar F4. Nada impede que eu coloque manual. Vou lá, coloco cifrão B, cifrão 6. O cifrão vai funcionar como uma âncora. Você vai perceber que agora, quando eu preencher essa fórmula, ele vai mudar tudo que não tiver cifrão e todo o resto, até o 100% já calculou. Vou até abrir ele aqui. B6, B2 virou B3, B4, B5, bonitinho. E o B6 ficou fixo para todo mundo. Então, dois tipos de referência. Relativa, que é só coluna e linha, e absoluta. Assim, onde você coloca o cifrão antes da coluna e o cifrão antes da linha. Você tem as relativas também, você tem as mistas, referências mistas,
que é onde você quer fixar só a coluna, ou que você queira fixar somente a linha. Então, é dessa maneira que você vai fazer, beleza? Bom, vamos conferir se está certo. Deixa eu apagar aqui esses dados e agora vamos colocar isso no formato de porcentagem. Aí está. Ó, o que pode acontecer às vezes quando você fizer esse trabalho, deixa eu até colocar aqui, ó, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui e 500 aqui. Ó, 25% a parte dividido pelo total. Vamos colocar um número aqui, ó. Ó, chegou onde eu queria. Rapidão. 3 vezes 9, 27. 27 com 4, 31. 31, 3 com 4, 7, 8, 9, 10. Vou até colocar os números aqui, ó. 44, 19. Já você vai entender onde eu quero chegar. Oh, perdão, 19. Estou colocando aqui em números, algarismos mesmo, para a gente conferir essa soma. Vou fazer o alt igual. Olha que interessante. Visivelmente, a minha porcentagem deu 101%. Não pode. O Excel, está errada a fórmula, Fábio? Não, a fórmula está certa. O que está errado é a apresentação do número. O Excel arredonda. Quando você fizer um relatório assim, tenha o cuidado de aumentar uma casa decimal e ver se o número faz sentido. Ó, aqui também, ó, 3 vezes 5, 15, com 4, 9. Vai dar 99, visivelmente. Então, você aumenta casas decimais até chegar num número que tem que fazer sentido. Olha isso. 2, 4, 6 com 4, 10. Aqui vai dar. Aqui já deu certo e já estou satisfeito com esse resultado. É isso. Então, e só rapidamente para a gente gerar aquele gráfico de novo, Alt F1, o gráfico já veio, vou alterar o tipo do gráfico para porcentagem e aqui está, vamos pegar aquele mesmo modelo, vamos pegar esse aqui, ó, que já tem o nome dos bairros, deixa eu só diminuir o zoom, para a gente colocar um pouquinho aqui do lado e vamos trocar os valores de novo para ver se vai dar certo. 2.000 aqui, 2.000 aqui, 2.000 aqui, 2.000 aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha e ajude aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa calcular porcentagem e a gente precisa calcular isso todo dia e aprender a calcular do jeito certo. Então, essa aqui foi a participação em porcentagem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilha. Até mais. Obrigado.